Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aí de pé no seu lugar, pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé. Vamos lá, se você ainda não sabe, vai aparecer aqui na tela, levanta a sua Bíblia bem alto. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Nós te agradecemos, Pai. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai. Que nessa manhã, Deus amado, o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Que não seja importante o pregador, mas seja importante somente a Tua palavra, somente o agir do Teu Espírito Santo nesse lugar, ó Pai. Que em nome de Jesus, nessa manhã, as pessoas venham ser curadas, que as pessoas venham ser libertas, que as pessoas venham ser confrontadas pela Tua palavra, Deus amado, que haja arrependimento, Deus, que haja mudança de direção, Deus, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor sela e cerca esse lugar com seus anjos, ó Pai. Que toda retaliação do inimigo, toda oração contrária, toda palavra de maldição, que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, lidero o Ministério de Jovens, o Legacy, juntamente com o Rockets, que são os adolescentes. Estou aqui em Pouso Alegre há 4 anos. E a minha forma de pregar é uma forma mais prática. Eu sou mais prático, mais direto. Para que você possa entender, se eu tivesse que escrever um dos evangelhos, o evangelho que eu escreveria seria o evangelho de Marcos. Puf, reto, direto. Então, possa parecer que eu estou jogando em direta, mas eu não estou. A palavra de Deus não é indireta, a palavra de Deus é direta. Então, se você veio aqui nessa manhã e está pensando que a palavra é para o irmão que não veio, não é para você mesmo. É para mim, é para nós que estamos aqui nessa manhã. Como eu disse, o pastor disse, eu tenho o título de pastor, mas vivo as mesmas coisas que todos aqui vivem. Estamos na mesma luta contra o pecado. Todo dia eu tenho minhas lutas, as minhas dificuldades. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco, caminhando rumo à salvação, caminhando para mais próximo de Jesus Cristo. Então, que você possa abrir seu coração. Hoje também vai ser uma forma diferente de pregar. Hoje vou pregar um sermão tópico. A gente vai usar um texto e vamos usar outros textos para complementar. Amém? Então, pega a sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta aí. Abra lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Nos dias de hoje a gente vive muitas batalhas. Quem vive batalhas aqui todos os dias? Somos balançados por várias ondas. São batalhas emocionais, espirituais, familiares, financeiras. Mas todos nós queremos vencer os gigantes da vida. Sim ou não? Mas, muitas vezes, nós estamos lutando, batalhando com pesos desnecessários. Quantas vezes tentamos enfrentar os desafios da vida
carregando pesos que Deus não nos pediu para carregar, nos cobrando algo que Deus não está nos cobrando, fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer. Primeira Samuel 17, a gente vai ler poucos versículos, e como é um tópico, nós vamos usar outros textos também. 1 Samuel 17, 38, vai estar escrito assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com sua funda na mão foi em direção ao gigante. Então, nos dias de hoje, a gente tenta usar armaduras de outras pessoas, seguir fórmulas alheias, vestir de expectativas que não servem para nós. E aí, no final, a gente fica travado, pesado demais para avançar, para continuar caminhando. Mas nem tudo que pesa em nós é necessariamente pecaminoso. A armadura de Saul era errada? Não. A armadura de Saul não era errada, era bem intencionada. Era a melhor armadura disponível que tinha na época. Era a armadura do rei. Mas ela não servia para Davi. Muitas vezes a gente carrega sim o que é bom, mas não é para nós. Muitas vezes nós fazemos sim o que é bom, mas não é para nós. E pode ser várias coisas, pode ser a expectativa dos outros, pressões dos sistemas, caminhos que funcionaram para outros, mas não vai funcionar para nós. Não se encaixam no nosso chamado. E Davi discerniu: isso aqui não é meu, isso aqui não é para mim. Ele não se deixou impressionar por títulos ou aparência de proteção. Ele confiou naquilo que Deus já havia colocado nas mãos dele. Coisa simples. A pedra, o cajado, eram ferramentas simples, mas consagradas. Coisas que Deus nos chamou para carregar. E quantas vezes nós estamos carregando diversas coisas que Deus não nos chamou para carregar? Quantas vezes era para a gente estar muito mais longe? Se você não sabe, a gente já está no meio do ano. Junho. E às vezes você está aí pensando no seu lugar: nossa, mas era para eu estar bem mais longe. Em janeiro eu programei que em junho eu estaria em tal lugar. Davi nos ensina uma lição poderosa nesse trecho da Escritura. Para vencer Golias, ele precisou tirar tudo aquilo que o limitava. Antes de derrubar um gigante com uma pedra, ele venceu uma outra batalha. A batalha contra os pesos que não pertenciam a ele. Liberte-se dos pesos. Liberte-se dos pesos que te impedem de chegar mais longe. Quantas e quantas vezes era para você estar correndo, mas você está arrastando? Hoje Deus nos chama a fazer o mesmo. A nos libertar desses pesos que nos impedem de correr a carreira que Ele nos propôs. A carreira que Ele propôs para você correr. Nessa manhã vamos refletir sobre como identificar esses pesos. E o porquê é tão importante nós nos libertarmos dele. E como Davi aprender a confiar em Deus acima de todas as coisas. Para vencer os gigantes da vida. O texto vai dizer: Davi não conseguiu andar porque estava pesado demais. Qual peso você está carregando que está te impedindo de caminhar?
Qual o peso você está carregando que está te impedindo de chegar mais longe nesse ano de 2025? Muitos de nós nos parecemos, quer parecer forte, sempre. E aí a gente usa máscaras, nos armamos com palavras bonitas, palavras de autoajuda, com imagem, com aparência, com status. Mas o que vence batalhas espirituais não é a aparência. O que vence batalhas espirituais é a obediência e fé. E isso sim vence. Davi não quis parecer um guerreiro. Ele sabia que o verdadeiro poder vinha de Deus. Ele disse, olha, eu não posso andar com isso, está pesado demais. Você e eu só precisamos ser fiéis àquilo que Deus colocou nas nossas mãos para administrar. E basta. Então eu listei alguns pesos aqui que nos impedem de carregar, de caminhar mais rápido, de correr muitas vezes. E o primeiro peso, o primeiro tópico é negligenciar a família. 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Muitos de nós estamos nos dedicando a várias coisas, a muitas coisas. Ao trabalho, ao ministério, aos estudos, às redes sociais, mas infelizmente acabamos negligenciando a família, que é o seu primeiro ministério. A palavra de Deus nos alerta com firmeza. Quem não cuida da sua família negou a fé. Quem tem família aqui? Está cuidando bem da sua família? Da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos? Antes da gente ser obreiro, profissionais ou amigos, somos pais, mães, filhos e irmãos. Não negligencie a sua família. Deus nos confiou a família como primeiro campo de ministério, pelo primeiro campo missionário. E se a gente não consegue ser fiel em casa, como poderemos ser fiéis dentro da igreja? Se você não consegue ser fiel em casa, como você vai ser fiel no trabalho? Paulo aqui ele não usa palavras suaves. Ele diz, quem nega a sua família, quem não cuida da sua família, negou a fé. Isso significa que não viver o Evangelho é contradizer aquilo que professamos crer. Cuidar da nossa família é refletir o caráter de Cristo. Quando você cuida da sua família, você está refletindo o caráter de Cristo. Jesus, mesmo na cruz, mesmo sendo crucificado lá em João 19, 26 e 27, o que ele fala para João e o que ele fala para a mãe dele? Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Ele estava cuidando da mãe dele. Fala, João, cuida aí da minha mãe. O verdadeiro cristão ama e serve a sua casa, mesmo em tempos difíceis. Porque casamento realmente não é fácil, ou é? A minha família tem que ler Jesus em mim. A sua família tem que ler Jesus em você. A minha família tem que enxergar Jesus em mim. Porque é ela que me vê todos os dias. É com eles que eu durmo todos os dias. É com eles que eu como todos os dias. É com ele que eu me deito todos os dias. E quantas vezes nós somos pacientes no trabalho,
Somos agradáveis na igreja, no trabalho, na rua, na faculdade, mas em casa somos uns ignorantes. Quantas vezes somos muito prestativos aqui dentro da igreja, muito prestativos lá no trabalho, muito prestativo com outras pessoas, mas e com a nossa família? O lugar de ser bondoso, prestativo, amoroso, atencioso, é primeiro na sua casa, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel. Ou seja, é possível a gente estar dentro da igreja, servindo no ministério, pregando a palavra de Deus e ainda assim negligenciar o lar. E Deus não se agrada disso. Se Deus olhar para a sua casa hoje, Ele encontrará um homem, uma mulher, ou um filho segundo o coração de Deus? Reorganize as suas prioridades. Faça tempo para sua esposa, para seus filhos, para sua casa. Como diz o nosso nobre Adriano do Crescer, tempo ninguém tem. Tempo se cria. A sua casa, a sua família tem que ser prioridade para você. A sua esposa tem que ser prioridade para você. O seu esposo tem que ser prioridade para você. Os seus filhos têm que ser prioridade para você. Porque se eles não forem prioridade para você, eles vão ser para outras pessoas. E aí depois não adianta chorar. E aí você vai ter trabalho dobrado para trazer ele de volta. O segundo tópico, abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre o membro do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. O segundo tópico é o peso da língua. Eu tinha um pastor na minha adolescência que ele falava o seguinte: quem fala muito, peca muito. E muitas vezes a gente fala demais. Falamos o que não deve, com a pessoa que não deve. É melhor você resolver logo. Se você se entristeceu com algo, resolve logo. O problema a gente não administra, a gente resolve. Quanto mais você ficar administrando o problema, maior ele vai ficar e mais difícil vai ficar de resolver. E muitas vezes nós somos aqui, assim, a gente não concorda com certas coisas e aí a gente começa uma campanha, parece uma campanha política, para que outras pessoas também pensem igual a gente. Obras da carne.
O pecado da feitiçaria. Feitiçaria não é um mago fazendo uma feitiçaria, uma mágica, não. Feitiçaria é você, com a sua língua, fazer com que a pessoa pense igual a você. De forma errada. Isso é o pecado da feitiçaria. Obra da carne. Então, se você não concorda com algo, procura a pessoa e fala com ela. Não fica espalhando fagulhas, não. Todos nós erramos. Mas quem controla a língua, demonstra domínio próprio. Obras do Espírito. A língua ela é como um termômetro da nossa santidade. Ela mostra o que tem dentro do nosso coração. Tiago usa 3 ilustrações nesse texto. Freio na boca do cavalo, leme de um navio, fogo que se espalha. Embora pequena, a língua tem poder para dirigir, controlar e destruir. Fala aí para o irmão do seu lado, dirigir, controlar, destruir. Ou seja, uma palavra mal colocada pode arruinar amizades, casamentos, pode arruinar ministérios. Controle a sua língua. Será que temos usado nossas palavras para construir ou para destruir? Será que temos soltado faíscas que geram incêndios? Domamos feras, como diz o texto, mas não conseguimos controlar a língua sozinho. Só é possível através do Espírito Santo de Deus. A minha fé, a sua fé, deve ser coerente ao que professamos. A gente não pode louvar a Deus aqui no domingo e falar mal das pessoas na segunda. Nosso coração precisa ser transformado para que as nossas palavras também sejam. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Tiago nos chama a atenção. Nossas palavras têm poder. Elas refletem o nosso coração. Não se trata apenas de falar bonito, mas de ser transformado por dentro, para que saia da nossa boca glorifique a Deus verdadeiramente. Peça a Deus que purifique o seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Use palavras para edificar, seja um instrumento de encorajamento, de graça e de verdade. Que de nossas bocas saem palavras que glorifiquem a Deus. E se você tem muita dificuldade, se você é uma pessoa que fala muito, um conselho, pastorzão. Se não te envolverem, não se envolva. Se não te contaram, não pergunte. Se não te convidaram, não vá. Simples assim. Terceiro tópico, talvez o mais difícil, a falta de perdão. Marcos 11, 25 vai estar escrito: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdoa. Perdoe, querido. Perdoe, porque é muito pesado carregar a falta de perdão. É um peso muito grande para se carregar. Deixa eu te falar uma coisa, obediência, boas intenções, não são obediência. Há quanto tempo você está falando que vai resolver alguma situação e você não resolveu até hoje? Há quanto tempo você está falando que vai procurar uma pessoa para pedir perdão e não procurou até hoje? E eu já experimentei essa falta de perdão e olha, é muito pesado. Eu tinha uma sociedade com um rapaz em Belo Horizonte e acabou que deu errado e aí eu estava com o Davi tinha só
5 anos, se eu não me engano, não, tinha 2 anos, pagando aluguel, e esse rapaz me deixou sem nada. Sem dinheiro, sem nada. E eu não vou mentir, que a minha primeira oração, Senhor, manda um raio sobre ele, queima ele. Que ele bata o carro, Senhor, e estraçalha tudo. Mas o Espírito Santo, ele vai trabalhando na gente. E ele vai nos dando situações para que a gente resolva. Para que a gente se resolva com a pessoa. E um certo dia, eu estava na feira, uma feira de mecânica lá em São Paulo, o pastor foi comigo algumas vezes também. Ó. E a feira é muito grande, gente, é muito grande. Deve ser uns 3 quarteirão, mais ou menos. E uns corredor grande. E aí, quando eu estava passeando por um corredor, quem deu de frente comigo? O rapaz. E aí eu passei, cheguei lá na frente, o Espírito Santo falou comigo, vai lá. Vai lá e pede perdão. Não foi eu que fiz nada, não vou pedir perdão, não foi eu. E batendo o pé e falando, não vou. Até que uma hora eu dei as costas, estava com alguns rapazes, eu falei, vou ali. Aí fui lá, pedi perdão para ele, falei, cara, me perdoa, se eu te fiz alguma coisa, eu quero seguir minha vida, segue a sua vida também. E resolvemos ali e tal. E algumas outras vezes também eu me encontrei com ele na empresa lá que a gente representava. E por 3 vezes ele me deu as costas. Eu estendi a mão para ele, ele me deu as costas. Por 3 anos seguidos. Mas eu estava livre. Para mim não fazia diferença. Se quer me cumprimentar, está tudo bem. Se não quer, está tudo bem também. E aí, há uns 2 anos atrás, a gente se encontrou de novo, nessa mesma questão lá em São Paulo. E fui cumprimentar ele de novo, cumprimentei. E aí ele me chamou para conversar, e ele falou, me pediu oração. Ele também era crente, desde sempre. E ele me pediu oração, que tinha acontecido um acidente na casa dele. Ele falou, cara, ora por mim, ora pela minha família e tal. E sabe quando você não sente peso nenhum? E até, quem participa do GC aqui? GC é importante, gente. Teve um tema do GC e fala, quando a gente sabe que perdoou? Sabe como a gente sabe que perdoou? Quando a gente começa a orar pela pessoa. Que não te incomoda mais. Perdoar é fácil? Não é fácil. É necessário tempo. Mas nós precisamos perdoar. E hoje eu oro por ele tranquilamente, oro pela família, conheço todos, cito nome por nome. E sabe quando que a minha empresa que eu abri começou a andar? Quando eu liberei perdão. Porque antigamente parecia que eu estava com o freio de mão puxado. Quem já andou com o freio de mão puxado? Que o carro não anda? É assim, gente. É hora de você perdoar. É hora de você procurar aquela pessoa e pedir perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Peça perdão. Dê o primeiro passo. E depois Deus vai fazer o resto. Não perdoar é um fardo muito grande. E a gente não consegue suportar, a gente não consegue carregar. A falta de perdão prende a alma e obscurece o coração. E ela vai afetar todo o nosso corpo. A falta de perdão é como caminhar com uma mochila cheia de pedra nas costas. Muito pesado. Jesus nos perdoou não porque a gente merecia, mas porque Ele escolheu nos amar. Perdoar é difícil, mas não perdoar é insuportável. Então perdoe. Jesus te chama hoje, nos chama hoje, para soltar esse peso, para largar esse fardo para trás. O 4º tópico, fazer ou fazer com a motivação errada.
Muitas vezes a gente serve na igreja só por conta do pastor ou do líder, ou por conta de alguém, mas isso está errado. Porque na primeira decepção que você tiver com esse pastor, com esse líder, com essa pessoa, você vai sair, você não vai ficar. Muitas vezes a gente está no ministério carregando um peso desnecessário, um peso que a gente não pode carregar, que não precisa carregar, que nós não devemos carregar. Servir em um ministério tem que ser algo prazeroso, não pode ser algo que te incomoda, não pode ser algo que você vai sair da sua casa desanimado e vai voltar ainda pior. Em 1 Coríntios, Paulo escreve, 1 Coríntios 9, 15 ao 18. Mas eu, de nenhuma dessas coisas usei. Eu não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Por quê? Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo não servia por vaidade. Não fazia para agradar a homens. Mas não pregar o Evangelho para ele era impossível, assim como deve ser para a gente. Não pregar o Evangelho para a gente deve ser algo impossível. Nós precisamos pregar o Evangelho de alguma forma. Que seja no diaconato, que seja na consolidação, no Kids, que seja cantando, que seja pregando. Havia uma chama interior dentro de Paulo, e se você tem o Espírito Santo dentro de você, tem uma chama dentro de você. Quando a gente serve só para cumprir tabela, a gente mostra que perdeu o propósito. E olha, a gente é livre para escolher. Você é livre para escolher se você quer servir ou não. Mas se você escolhe servir, que seja de todo o coração. O que você tem carregado de tão pesado que tem te impedido de caminhar? Não tem nada mais prazeroso que trabalhar para o reino de Deus. E não tem dinheiro nenhum no mundo que paga isso. É a paz de espírito que a gente sente. E muitas vezes você vai ser chamado sim de baba-ovo, de interesseiro, de diversas coisas. Mas as pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão falar. Mas não importa o que as pessoas dizem, importa o que Jesus fala sobre você e o que Jesus tem falado sobre você. Seja constante, faça de todo o coração. Faça de uma forma que quando você acabar o culto, você vai sair daqui esgotado, exausto, cansado. Qual tem sido a sua motivação para servir? Servir ou ser visto? Se você serve para ser aprovado, quando te criticarem, você vai parar. Se só o muito bem, você é muito top, você prega bem, você canta bem, se é isso que te move, quando chegar uma crítica, você vai parar. Sirva com a motivação certa, que é agradar a Deus, que é alcançar vidas através daquilo que você está fazendo. Quinto tópico, andar sozinho. Não ande sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Você precisa estar num GC. Você precisa participar de um ministério. No GC você vai aprender mais sobre a palavra de Deus, você vai aprender com outras pessoas, com novas experiências. Lá no meu GC tem o Mateus e a Samara, vieram lá de São Paulo, uns 800 quilômetros daqui. E dia dos namorados eu falei, nossa, o que eu vou dar a Thaís? Já dei tudo, já dei flor, já dei
bombom, deu um monte de coisa. E aí o Mateus chegou e o Mateus fez uma surpresa para Samara. O Mateus trouxe a sogra dele a 800 quilômetros, de surpresa para Samara. Eu falei, tá aí o que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Eu acho que eu nunca dei um presente tão bom para Thaís. Minha sogra chegou aí quarta-feira. Mas, nossa, foi um chororô danado. Foi o melhor presente que eu dei para ela. Está vendo como no GC a gente aprende coisas, a gente aprende uns com os outros? GC é discipulado. Frente a frente. Da mesma forma que eu discipulo as pessoas que ali estão comigo, eu também sou discipulado por elas. A gente aprende uns com os outros. Eclesiastes, capítulo 4, é melhor ter companhia de que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Quando você não anda sozinho, é mais fácil perdoar. É mais fácil fazer com a motivação correta. Porque ou você puxa um amigo, ou o amigo te puxa. Verdadeiros amigos. Você não sofre sozinho, você não se alegra sozinho, você não come sozinho, você não chora sozinho. Para que as pessoas vão ao psicólogo hoje? Para se abrir, para falar, para chorar. Seja um bom ouvinte. Às vezes você nem precisa falar nada, é só ouvir. Mas mais importante que não andar sozinho é andar com as pessoas certas. E aqui a gente entra no sexto tópico. São as amizades. As más amizades. Tem amizades que vão te afastar da presença de Deus. Tem amizades que vão te colocar mais longe de Deus. E não é que você não pode ter amizades fora da igreja. Até porque Jesus nos disse, ide pregar o evangelho. Mas se todas as suas amizades forem fora da igreja, tem alguma coisa errada. Provérbios 13, 20, quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Os tipos de amizade que nós cultivamos pode ser uma ponte para o milagre de Deus, mas também pode ser uma barreira para a ação dele nas nossas vidas. As pessoas com quem você tem andado influenciam o seu destino espiritual. Ou elas vão te aproximar de Deus, ou elas vão te afastar de Deus. Hoje a gente vive cercado de pessoas todos os dias. No trabalho, na igreja, nas redes sociais, mas nem todos com quem nós andamos nos fazem bem. Escolha pessoas para andar com você que vai agregar na sua vida, que vai te fazer crescer mais, que vai te empurrar para frente. As suas amizades revelam grande parte de quem você é. Não dá para andar com pessoas de má conversação. Pessoas que falam palavrão, de 10 palavras, 8 é palavrão. Daqui a pouco você está falando também. Os verdadeiros amigos se preocupam com a nossa salvação. Seus verdadeiros amigos se preocupam se você está sendo salvo ou não. Amizades verdadeiras nos aproximam de Cristo, mesmo que isso exija esforço, sacrifício e criatividade. Escolha bem as suas amizades. Seja aquele que influencia e não o influenciado. O sétimo tópico é o pecado. Abra mão do pecado. Deixe o pecado de lado, se santifique. Pecado a gente não enfrenta de frente. Pecado a gente foge. O primeiro olhar é inevitável. Mas o segundo você pode evitar. Eu gosto muito de tênis.
Quando eu for bem rico, eu vou ter um quarto que vai ter só tênis, assim. Gosto muito. E certa vez eu estava lá em Belo Horizonte, no Outlet, e aí eu entrei numa loja para comprar um tênis. E aí, Belo Horizonte é muito diferente. Belo Horizonte é muito diferente daqui. E assim, as mulheres andam com as roupas que só o Cristo, né? E ela estava lá, eu entrei na loja para procurar o tênis e a menina estava com um vestidinho assim, ó. E nas lojas tem um negócio desse jeito aqui, ó, né, que é um espelho assim, né? E aí eu dei a volta para ver o tênis. Na hora que eu olhei de frente, a menina estava assim, ó, ou seja, ela estava de saia, então estava aparecendo tudo no espelho. Eu dei as costas e saí da loja rápido. Porque o primeiro olhar eu não consigo evitar, mas o segundo eu consigo. Uma semana depois, a Thaís me deu o mesmo tênis de presente, sem saber. Se santificar é difícil. Mas é necessário. Precisamos dizer não para o pecado. Fugir do pecado. Porque muitas vezes a gente flerta com o pecado e a gente fica ali. Um exemplo é José. Saiu pela janela, sai correndo. Se o teu olho te faz pecar, arranca, ele joga no lixo. Se tua mão te faz pecar, arranca. Não é literalmente. Está dizendo, olha, se essa rua aqui te faz pecar, meia volta e passa por outra. É o seu celular que te faz pecar, então aposenta. Para de seguir certas páginas de Instagram, de Facebook. Saia de certos grupos que ficam mandando só coisa que não presta. É isso. E ninguém pode fazer isso por você. É você que tem que fazer. É você que tem que dar o primeiro passo. Muitos cristãos estão tentando normalizar o pecado, esconder erros ou justificar atitudes erradas. Mas, no entanto, Deus nos chama para algo maior, para renunciar, confessar e transformar. Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você tem vivido algo que você está tentando esconder de Deus e das pessoas? Lembre-se, Deus já sabe. E Deus quer nos curar. Deus não quer nos condenar. Deus quer nos curar, nos libertar. Não esconda pecado. Confesse com sinceridade. Renuncie de verdade. Alcance misericórdia. O 8º tópico, e a gente já está quase terminando, é a comparação. Primeira Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. A gente tem se comparado às pessoas baseadas em redes sociais. E essa coisa da comparação pega muita gente. Pega muita gente, pega muito crente, derruba muito crente. Muitos de nós nos sentimos inferiores ou superiores a outros por causa de dons ou posições que tem na sociedade e mesmo também dentro da igreja. Precisamos ser crentes maduros. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender para que essa maturidade aconteça em nossa vida é sermos resolvidos com Deus e sermos resolvidos com nós mesmos. A comparação nasce quando a gente acha que certos papéis são mais valiosos do que aquilo que a gente faz. Não tente ser o que Deus não te chamou para ser. Celebre e descubra aquilo que Deus te chamou para ser. A comparação mata a gratidão e bloqueia o crescimento espiritual. Você nunca vai ser igual a ninguém.
Deus não te chamou para ser igual a ninguém. Sabe como que a inveja começa? Sabe como que a inveja começa? Comparação. Assim nasce a inveja. Você começa a se comparar com o outro. Ah, mas o fulano canta assim, eu também tenho que cantar. Mas o fulano se veste assim, então eu também tenho que me vestir. Ah, mas o carro do fulano é assim, assim, assim. Ah, mas a casa do fulano é assim, assim, assim. Sabe por que as pessoas se endividam hoje? E é um estudo de Harvard. Comparação. Ah, mas o fulano usa tal tênis, eu vou comprar um tênis também, mas eu não tenho condições de comprar. Como é que eu vou comprar? Ah, mas o fulano usa tal coisa, eu também tenho que usar. E tudo bem se você tiver uma pessoa como referencial. Isso é legal, isso é necessário. Mas quando nós começamos a deixar de ser quem nós somos para ser parecido com o outro, tem algo errado. Deus te fez assim e Ele vai te usar assim. Algumas semanas nós tivemos a nossa reunião pastoral. E aí eu sou muito observador e eu fico olhando. E essa igreja está bem servida de pastor. Está muito bem servida. A gente tem o Hernando Dias Lopes, que é o nosso mestre, né? Pastorzão. Mas um dia ele melhor que o Hernando Dias Lopes. Não existe igual. A gente tem o PC, que para servir, gente, não tem igual também. Serve assim, é um exemplo de servir. A gente tem o Tiago, que qualquer assunto que você fala com ele, ele vai saber. É muito inteligente. Não adianta eu tentar ser igual ao pastor, porque eu não vou conseguir. Eu posso ter ele como um referencial para que eu possa estudar mais, ser um cara mais estudioso e me tornar melhor do que eu sou, não melhor do que ele. Celebre o irmão que está dando frutos, ao invés de arrancar os frutos e tentar falar que é seu. Nono, saiba onde você quer chegar. Se você não tem um norte, você não vai chegar em lugar nenhum. Até dezembro, você quer chegar até onde? Você quer estar lendo quantos capítulos da Bíblia? Coloque metas que você vai conseguir atingir. Não adianta você falar que vai ler 10 capítulos por dia, que você não vai conseguir. Leia um versículo, entenda ele. Se você não consegue ler, então escute, comece escutando. A gente acha forma, a gente é criativo para pecar, mas nós não somos criativos para nos aproximar de Deus. Décimo e último, para de culpar a Deus e as pessoas por algo que deu errado na sua vida. Você e eu somos livres. Podemos sempre escolher, sempre temos escolhas a fazer. Deus nos fez assim. E o bom da gente ser livre é que Deus não nos obriga a nada. Mas Ele sempre vai tentar nos guiar pelo caminho correto, a fazer o que é certo. Mas Ele nunca vai nos obrigar a nada. Se você erra, não foi culpa do pastor, não foi culpa minha, foi culpa sua. Foi você que quis, ninguém te obrigou a nada. Uma pergunta que sempre paira: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Muitas vezes a gente fica perdido. Acontecem coisas nas nossas vidas, uma troca de emprego, uma troca de cidade, E aí sempre chega a pergunta: o que eu devo fazer? Eu devo trocar de emprego? Eu devo mudar de cidade? Aí eu falo assim: então muda. Aí chega aqui e dá errado, aí a culpa é de quem? Pergunta para Deus, ore a Deus. Salmo 139:16: teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias pré-fixados, antes mesmo que só um deles existisse. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está interessado em que carro você vai dirigir, em que casa você vai morar. Então não adianta falar assim: é a vontade de Deus eu comprar um carro, é a vontade de Deus eu mudar de cidade, é a vontade de Deus eu mudar de emprego.
É a vontade de Deus eu entrar no ministério? É a vontade de Deus trocar de ministério? Duas perguntas você deve se fazer quando você estiver nessas situações, para você mesmo, e que Deus vai te fazer também. Vai te aproximar de Deus ou vai te afastar de Deus? Vai te afastar de Deus não é a vontade de Deus. Ah, eu devo me casar com essa pessoa, eu devo namorar. Vai te afastar de Deus ou vai te aproximar de Deus? Se for te afastar, não é a vontade de Deus. E tem mais, é você que tem que fazer dar certo. O seu casamento é você que tem que fazer dar certo. No seu trabalho é você que tem que fazer dar certo. Na sua família é você que tem que fazer dar certo. No ministério é você que tem que fazer dar certo. É eu que tenho que levantar todos os dias escolhendo amar a Thaís, amar a minha família. Porque o dia que eu levantar e falar que eu não quero mais amar, vai dar muito errado. Então é você, é sua responsabilidade. Não adianta falar, ah, mas é a vontade de Deus, ah, mas não era a vontade de Deus. Não. O meu casamento, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho é sua responsabilidade. Então faça dar certo. Então trabalhe, não fique parado não. É nossa responsabilidade abrir mão. É nossa responsabilidade negar a nós mesmos todos os dias. Deus nos sustenta sempre. Deus nos ajuda sempre. Mas nós temos que nos mexer. Falei que era o último, mas tem só mais um. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Para de reclamar. Para de reclamar. Reclama da família, reclama do ministério, reclama da igreja, reclama do trabalho, reclama de tudo. Nada está bom. Seja grato. Seja grato por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes a gente deixa de agradecer por aquilo que Deus já nos deu. Te deu a sua vida, te deu a sua família, te deu o seu trabalho. Gratidão é uma escolha. Seja grato. Gratidão não é uma emoção, é uma escolha. Você escolhe ser grato ou não. Um exemplo é Jó. Perdeu tudo e ainda ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ser grato não é ignorar os problemas, mas confiar que Deus está no controle. Quem agradece, cresce. Deus já nos deu mais do que nós merecemos, que é a salvação. Deus honra o coração grato. Gratidão é um estilo de vida. Solta os pesos para que você possa caminhar melhor esse resto de ano. Solta. Deixa para trás, você não precisa. Davi estava prestes a enfrentar um gigante, assim como nós enfrentamos todos os dias. Mas ele não carregou a armadura pesada, nem a espada, nem o escudo. Em vez disso, ele levou somente o que realmente precisava. 5 pedras, um cajado, a funda. E acima de tudo, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus. É disso que você precisa. Davi venceu não porque tinha a melhor armadura, a melhor espada, mas porque ele estava livre. Livre para se mover, livre para crer, livre para orar, livre para obedecer. Carregue só os pesos necessários. Hoje Deus te chama para fazer o mesmo, a fazer como Davi, deixa as coisas para trás. Livre-se daquilo que não te pertence, que Deus não te pediu para carregar. Volte à simplicidade da fé. Confie naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Como nós podemos enfrentar os gigantes? Bíblia, oração,
jejum e comunhão com os irmãos, crescer uns com os outros, aprender uns com os outros. Assim como Davi tinha intimidade com o Senhor, nós também precisamos ter intimidade com o Senhor, porque se você não tiver intimidade, qualquer vento vai te derrubar. Ore ao Senhor todos os dias, ache tempo para orar, aposenta um pouco o Instagram, o Facebook, e ore ao Senhor. Ore em casa, no carro, caminhando, no ônibus, na rua, mas ore. Davi também não carregava pergaminhos naquele momento, naquela época. Mas a palavra de Deus estava no seu coração. A palavra de Deus estava no coração de Davi. A leitura da Bíblia é como uma luz para os nossos passos. É na leitura da Bíblia que você vai saber se é a vontade de Deus ou não. Jejue. O jejum nos ajuda a deixar de lado os excessos que nos atrapalham. Não consegue fazer jejum? Faça propósito. Tira o doce, tira uma coca, tira um refrigerante. E a comunhão com os irmãos. Davi estava sozinho naquele campo, mas ele não era solitário. Ele vinha de uma comunidade que o conhecia, de uma história com seu povo. A comunhão nos sustenta, a comunhão nos corrige, a comunhão nos encoraja. Você precisa participar de um GC, você precisa. Participe dos cultos, saia com os irmãos após o culto, tenha tempo de mesa com os irmãos, chame os pastores para visitar a sua casa. Davi não venceu Golias pelo que carregava, em relação a peso, mas ele venceu pelo que ele carregava em essência. E fazendo isso, a gente orando, lendo a Bíblia, jejuando, estando em comunhão com os irmãos, a gente vai deixar de ter problema? Não, nós vamos continuar tendo problema, mas nós vamos se sentir mais fortes para vencer qualquer gigante, para vencer qualquer Golias que aparecer na nossa frente, porque é isso que vai te fortalecer. Porque é o Espírito Santo que habita dentro de nós que vai nos fortalecer. Liberte-se dos pesos. Liberte-se dos pesos, em nome de Jesus, liberte-se dos pesos.